Eu vou chamar a minha parceira de apuração, Gabriela Prado, aqui no Bastidores CNN. Gabi, a gente ouviu de alguns ministros do governo sobre aquela proposta em relação aos militares, que dá um freio na atuação política de militares, que foi, vale lembrar, extremamente desidratada no seu trato no Senado Federal, mas há ali um movimento que nos apontaram, Gabriela, de ela ser um pouco mais, um pouco melhorada, vamos dizer assim, para atender de fato, né, a questão e separar de vez a questão dos militares na política, a partir de uma emenda que pode ser apresentada eventualmente numa votação futura, ou seja, enrijecer de novo o texto, não por iniciativa do governo, mas por uma composição no Senado Federal. Vou deixar para você tocar a bola daí, Gabi, a partir das conversas que a gente teve no governo. Lembrando que esse assunto está travado e tem tempo, Gabriela. Está travado e não é só uma proposta de emenda à Constituição, não. São duas, Tainá, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, vou começar falando dessa PEC que a gente conversou com ministros, que a Tainá trouxe para a gente. É a PEC que tramita no Senado. Ela foi proposta em setembro do ano passado. Tem entre os propositores Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Tem um monte de senadores que assinam juntos, várias lideranças, Renan Calheiros, Otto Alencar. E é uma proposta que foi costurada até como uma resposta ao 8 de janeiro, às investigações que sucederam, para tentar separar os militares da vida política. Então, esse texto, a princípio, previa que os militares não iriam poder assumir cargos no primeiro escalão do governo se estivessem na ativa. E aí eu estou falando principalmente de ministérios. Mas o que eu conversando com fontes do Ministério da Defesa, eles alegam que logo nas primeiras reuniões com os senadores, os próprios senadores falaram que cargo de ministro é um cargo de convite e por isso não seria de bom tom deixar essa proposição dentro do texto da PEC. Isso foi retirado e foi para o Senado desse jeito. Lá no Senado são necessárias, passou pela CCJ, foi aprovada e são necessárias 3 discussões ali em plenário para poder ser votada a proposta. O que aconteceu? Na última discussão, agora no final de fevereiro, o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, general da reserva, ele fez um acordo ali, propôs um requerimento e o líder do governo aceitou para que se retirasse a última discussão antes da votação da proposta, para que se fizesse sessões de debate sobre esse tema dentro do Senado Federal. Ou seja, adiando ainda mais uma possível votação. Na época, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que inclusive o ministro da Defesa, José Múcio, poderia ir ao Senado para explicar essa PEC. Então, tramitando desde setembro do ano passado, tentando ser uma tentativa de resposta, essa PEC está parada. A possibilidade de enrijecer o texto é o que ministros, por exemplo, do Palácio do Planalto esperam, mas é muito difícil isso acontecer lá no Congresso Nacional. E uma segunda PEC que tenta tramitar no Congresso é a PEC do deputado federal Carlos Zaratini. Ele propôs aí uma PEC mais dura, que tira os militares da ativa da vida política de qualquer forma. Não pode ser ministro, não pode ter participação político-partidária. Só que essa PEC sequer conseguiu as assinaturas para começar a tramitar. Conversei com ele esses dias que diz que tenta fazer esse trabalho de buscar essas assinaturas, mas mesmo se ele conseguir, enfrenta um outro problema. Quem está na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara hoje é a deputada federal de Tony, que é uma bolsonarista. Então, eles não veem chance desse projeto avançar. Então, fica uma ala do governo dizendo que é preciso tomar medidas e endurecer a participação, separar a participação de militares na vida política, e a outra parte que tenta convergência com o texto, como é o caso desse texto que está tramitando no Senado, mas nada avançando por enquanto. Gabriela Prado, como tudo neste país, ou fica para depois do Carnaval ou para depois das eleições. Então, provável que fique para depois das eleições, para não ter temas delicados, ainda mais com candidaturas de militares. Muito obrigado pela informação.